E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar aquele like maroto que eu sei que vocês sempre deixam, e outra, compartilhar com seus amigos do Instagram, Facebook, WhatsApp, curso técnico, faculdade, enfim. No vídeo de hoje, iremos radiologar um pouco sobre estágio. Bom, eu estava aqui pensando e elaborei 5 dicas importantíssimas que vai ajudar você que está no estágio ou para você que já está no estágio, mas quer dar uma melhorada. Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos radiologar um pouco hoje sobre estágio. O que acontece, como funciona e como ter um bom desempenho durante o estágio curricular. O vídeo de hoje é para você que já está no estágio e quer dar uma melhorada, ou para você que vai começar o seu estágio e ainda está com muitas dúvidas. Eu elaborei basicamente aqui 5 principais dicas de como fazer um bom estágio. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa conhecer o nosso ambiente de trabalho. A gente precisa conhecer os equipamentos que a gente vai manusear. É importante a gente sempre procurar aquele estagiário mais antigo. É importante também a gente procurar dicas de como operar aquele equipamento com o técnico responsável pelo plantão. Enfim, antes de você manusear, antes de você mexer no equipamento, vale salientar e lembrar que é muito importante saber operá-lo e não simplesmente chegar lá e apertar botões. A gente já não é mero apertadores de botões, hein? A gente já sabe como é que funciona todo o processo físico do equipamento. Segunda dica. Antes de realizar o procedimento, é importante a gente saber de como realizar aquele posicionamento. Então, antes de você ir para o estágio ou antes de você realizar algum procedimento, e se tiver dúvida, dá uma olhada no posicionamento de como é que ele é feito. Se ele é feito em pé, se ele é feito deitado, se ele vai ser realizado fora ou dentro de book, enfim. Terceiro tópico. Antes de você realizar o procedimento, você vai precisar olhar o posicionamento ou estudar um dia antes, uma semana antes do seu estágio, enfim. É importante a gente ter sempre um livro de bolso que vai nos auxiliar para você poder absorver melhor os conteúdos teóricos para que você possa colocar na prática. Um livro de bolso, basicamente, custa em torno de 20, 30, podendo chegar até R$50. Depende da sua cidade. Quarta dica. Antes de você realizar qualquer procedimento, é importante a gente saber também dos fatores técnicos que são utilizados. Normalmente, os equipamentos de raio-x trabalham com KV, MA e MAS. Outros equipamentos trabalham simplesmente com KV e MAS. Vale salientar também que na portaria 453 de 1998 da Anvisa, qualquer sala que contém um equipamento de raio-x tem que ter também uma tabela de exposição que pode te ajudar, que pode auxiliar para que você tenha uma base de quanto é que você vai utilizar em cada procedimento. Quinta dica. Durante seu estágio, procure ser o mais responsável possível e, claro, sempre respeitando os princípios éticos e profissionais. É importante a gente tratar bem o paciente, é importante a gente ter um relacionamento interpessoal com um colega de trabalho, até mesmo para tirar alguma dúvida. E lembre-se, o paciente é a principal peça durante a realização do procedimento. Você deve oferecer o melhor serviço para o paciente, independente do seu gênero. Lembre-se, ética profissional acima de tudo. Bom, pensando nessas 5 dicas, eu trouxe aqui mais uma dica bônus para vocês. Durante seu estágio curricular, procure tirar todas as suas dúvidas com o técnico. Procure tirar todas as suas dúvidas que você ainda tenha. Durante o seu estágio é o momento principal que você tem de absorver melhor todos os conteúdos que foram vistos na teoria. É onde você vai praticar e consolidar todos aqueles conhecimentos que você vai levar para o futuro, ou seja, para a sua futura profissão. Além do mais de você ampliar a sua lista de contatos. É importante vocês fazerem amizades durante o estágio, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Talvez aquele seu colega que estava ali estagiando possa lhe indicar ou possa lhe dar uma dica de como você conseguir estágio curricular em outra área específica, não só raio-x.
Lembrando que radiologia é muito amplo. Enfim, procure ampliar a sua lista de contatos, tá bom? Este foi mais um vídeo do Radiologando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas ou se quiserem saber sobre mais dicas, deixem nos comentários que a equipe Radiologando vai responder todas elas, ok? Valeu!